em primeira mão, muita informação. Aqui você vai encontrar seus melhores amigos, alegria e emoção, sempre do seu lado. Educadora, no esporte é educadora, informação educadora. Vem nessa onda, opinião educadora, informação educadora, prestação de serviço educadora, a qualquer hora, em qualquer lugar. Vem nessa onda, educadora, no esporte é educadora, informação educadora. Vem nessa onda, educadora, informação educadora, no esporte é educadora, educadora. Nós somos a Educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, em todas as plataformas da Educadora. Como assim, meninas? A apresentação, Graziela Félix e Juliana Osti. Olá! Muito boa noite para você. Sejam todos bem-vindos ao nosso Como Assim, Meninas? Nesta noite de 15 de setembro, aniversário da nossa Limeira. 195 anos, hein? Ai, gente, eu não sei você, mas eu tenho um orgulho de ser limeirense. Nossa Senhora! E a minha parceira, Juliana Osti, a gente tá nessa mesma pegada, sabe? A gente se identificou logo de cara. Aliás, a nossa amizade começou por conta desse amor que temos por Limeira. Não é isso? Boa noite, Ju. Boa noite, Grazi. Boa noite, Rafa. Boa noite para todo mundo que tá aí em casa. Eu adoro Limeira. Eu amo Limeira. Você sabe, Grazi, que teve uma vez que eu fiquei um tempo fora. E aí, quando eu cheguei ali na frente daquele restaurante, Rancho Mineiro, tem uma descida que você vê toda a cidade. Aí eu olhei, eu senti uma felicidade tão genuína. Eu falei pro meu pai assim, tá me trazendo: pai, agora eu tô em casa, cheguei na minha cidade. E é uma coisa, é uma conexão tão grande, só quando você fica um tempo fora que você começa a sentir falta e dar valor pro que é seu, né? A cidade é nossa e vamos cuidar dela. É isso. Se você pudesse dar um presente pra Limeira hoje, 195 anos, que presente você daria, Ju? Olha, a gente no dia a dia... Eu daria, na verdade, eu faria um pedido. Eu pediria para os nossos irmãos limeirenses amar mais a nossa cidade, né? Esse era o presente que eu queria dar para Limeira, o amor à nossa cidade. Pedir para que todo mundo se sentisse orgulho de ser limeirense, dessa cidade que tem tanto e que a gente, às vezes, não reconhece. Então, o que eu peço para você, ame Limeira, assim como eu e Grazi. A gente tem mesmo, realmente, um amor pela nossa cidade. E sabe aquela história de que, em Limeira não tem nada para fazer, Limeira nada dá certo? Gente, parou com isso agora. A gente sabe que palavra tem poder, então vamos mudar esse discurso. A partir de agora, Limeira tem sim, e a gente tem que ser muito grato pelas coisas boas que acontecem aqui. Gente, 8h03. Eu quero te convidar para estar com a gente até o finalzinho do programa, porque hoje a gente vai falar sobre terapias alternativas. Esse tema te interessa? Se te interessa, fica com a gente. Se não te interessa, eu vou te pedir humildemente para você se abrir, se despir do julgamento e ficar conosco, porque hoje a gente tem 3 convidados especialíssimos no assunto, que são extremamente apaixonados pelo tema, por terapias, por bem-estar, por trazer paz e consciência para nós, seres humanos.
A gente vai falar com Rafael Bardini, que está com a gente aqui no estúdio. Vamos falar também com Thaís e com Ana Paula Bucchi. A Thaís Bosqueiro, ela é consteladora. Já estive com ela em alguns momentos e ela tem uma voz tão delicadinha. A Ana Paula, eu vou conhecer junto com vocês, mas eu sei que ela faz um trabalho incrível porque sigo a Ana Paula nas redes sociais. E o Rafa, que está aqui do meu lado, e eu já quero começar dando o meu boa noite para ele. Gente, quando esse homem começar a falar, vocês vão entender por que ele foi convidado para estar aqui com a gente. Boa noite, Rafa. Seja bem-vindo. Oh, querida, muito boa noite. Boa noite vocês ouvintes, vocês que nos assistem também. É uma honra gigantesca para mim estar aqui. Eu já vim em outros programas aqui da rádio e adoro a rádio e amo Limeira de paixão também. Estou apoiando vocês e convido vocês, porque isso é o nosso inconsciente coletivo. Limeira não tem o que fazer, Limeira não dá certo, Limeira dá certo sim. Estou eu aqui, estou trabalhando aqui, estou dando certo aqui, construindo a minha família aqui e não quero sair daqui. Então, gratidão vocês por me proporcionar essa oportunidade. A gente agradece demais. Você sabe que a prioridade aqui no nosso Como Assim Meninas é você. Então, você pode nos acompanhar aqui pelo rádio, na Educadora 1020. Você também nos acompanha pelo facebook.com/Educadora Limeira e também pelo nosso canal no YouTube. E aí, eu preciso te lembra daquele nosso desafio, da nossa meta, do nosso trato. A gente precisa chegar a 100 mil inscritos e a gente está quase lá, falta só um pouquinho. Então, se você ainda não é inscrito no canal da Educadora, já aproveita, se inscreva, manda aí o link para os seus amigos se inscreverem também e una-se a nós para que a gente chegue logo aos 100 mil inscritos. Agora, se você tiver de folga nesse feriadão, tá aí na sua casa, tá querendo assistir pela televisão, você também pode, porque nós estamos na TV a cabo, educadora.tv, no YouTube, e a gente tá no, cadê a TV a cabo? Canal 20 da Network TV. E você pode também mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp tá aqui, ligadinho. O WhatsApp é esse que tá aí na sua tela, o 19 992225124. Eu vou falar bem devagar, 992225124. Manda sua mensagem pra gente. Já manda suas considerações. Você já fez algum tipo de terapia alternativa? Tem curiosidade para saber o que é terapia alternativa? O que é isso que eles estão falando? Manda aqui pra gente. A Karina Tomazini tá dizendo aqui, Limeira é ótima, amo muito. Nós também, Karina. Você é das nossas. Manda aí as suas considerações. Vou falar um pouquinho sobre o currículo do Rafael. Porque tem muita gente... A gente não gosta de falar de currículo aqui, vocês sabem. Mas, nesse momento, por se tratar de terapias alternativas e por ser um tema que muita gente torce o nariz, é importante que a gente traga esse currículo para combater determinados julgamentos. Então, o Rafael Bardini, ele é formado em massoterapia, ele atua como terapeuta quântico, ele é professor e palestrante da metodologia de cura quântica, transformação quântica da consciência, TQC Cura Quântica. Ele é estudante de metafísica, é facilitador de grupos de autoconhecimento e curas emocionais e também é criador do podcast Autoconhecimento Liberta. Rafa, autoconhecimento liberta? Nossa, e como? Autoconhecimento liberta, porque quando a gente se conhece, a gente primeiro, eu falo assim, Rafa, as pessoas me perguntam, Rafa, por onde eu começo o meu autoconhecimento? Porque tem tanta coisa hoje nesse mundo, né? Disponível para nós, graças a Deus. Por onde eu começo? Eu falo assim, começa em conhecer você como ser humano. Como você, como ser humano, funciona. E aí a ciência nos mostra muita coisa boa. A neurociência, a psicanálise, a psicologia, tem muita coisa boa. Como é que a minha mente funciona? Como é que as minhas emoções funcionam? Como que esse corpo funciona? Se eu consigo entender isso, é autoconhecimento. E aí eu consigo ter a famosa inteligência emocional, porque eu vou saber lidar com tudo isso. Então, o meu nível de estresse diminui, eu posso me curar, sim, de crise de ansiedade, eu posso me curar, sim, de crises de depressão, sem o uso de medicamentos, apenas com o autoconhecimento. Eu não excluo medicamentos. É necessário, é importante, tem estudos que mostram a importância disso. Porém, não precisamos ficar dependentes disso. Nós podemos, sim, usar do nosso autoconhecimento para nos libertar de sofrimento. Lindo isso, né, gente? Conhecimento, então, liberta. Vamos dar uma boa noite para as nossas lindíssimas convidadas. Já estão na tela conosco. A Thaís e a Ana Paula já estão prontas, Dandan?
Eu vou falar para vocês, a Thaís, ela é formada em psicologia, ela é fundadora do Espaço Evoluir, é terapeuta integrativa, atende com ferramentas de constelação familiar, apometria, florais de Saint-Germain, ela é mestre de reiki, barra de axis, processos corporais de axis, faz leitura de registros acásticos, que eu sou apaixonada, a gente vai falar sobre isso, movimento acástico, e essa mulher não para de estudar, gente, porque ela está cursando análise corporal. Seja bem-vinda, Thaís, que delícia ter você aqui com a gente. É uma honra estar aqui com vocês, uma boa noite, fico muito feliz. E assim, é um dia muito especial realmente para nós, né? Dia do aniversário da nossa cidade, então grandioso estar com vocês. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Ju. Se você pudesse, Thaís, dar um presente para a cidade, que presente você daria? Olha, eu gostei muito da resposta da Ju. Eu estava pensando muito nesse lance de trazer mais consciência, né? A compaixão das pessoas, sabe? Emanar esse presente para as pessoas. Muita compaixão, muito amor, muito respeito pelo próximo, porque juntos nós somos mais fortes, né? Então, é muito importante. Ai, que lindo. Vamos falar agora boa noite para nossa querida Ana Paula Buch. A Ana Paula, ela é formada em engenharia civil e pós-graduada em gerenciamento de projetos. Ela também atua como terapeuta integrativa, atende com ferramentas de barra de axis, processos corporais de axis, reiki, apometria e desprogramação neurobiológica. Seja bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, prazer conhecer vocês também. Estou muito feliz, fiquei muito honrada com o convite e estou terminando o meu dia aí de feriado da melhor forma possível. Obrigada, viu? Gratidão por ter aceito estar aqui com a gente nessa noite de feriado, e vou fazer a mesma pergunta para você. Que presente aí que você daria para Limeira? Bom, tá muito parecido com o que as meninas falaram também, acho que a gente tá na mesma energia aqui. Inclusive, a gente estava conversando isso uns dias atrás, sobre a gente mudar o pensamento, né? De sempre, muitas pessoas têm aquela mentalidade. Acho que a gente teve aí um probleminha com a Ana Paula. Eu vou voltar, então, para a Thaís, porque eu quero, Thaís, que você fale para a gente, já de cara, para perguntar um pouquinho de todos os trabalhos que você faz. Explica pra gente o que é a constelação familiar. De que forma que a constelação familiar pode fazer diferença na nossa vida? A constelação é uma técnica muito profunda, porque a gente acessa através dela questões dos nossos ancestrais. Então, às vezes a gente está vivendo alguma questão aqui no agora. Muitas pessoas que vêm até aqui para constelar, elas relatam: eu não sei por que tal coisa não flui, eu não sei por que eu tento mudar de pensamento, mas quando eu vejo eu volto naquela situação. E muitas coisas que a gente vive pode estar conectado com padrões ancestrais, né? Então, o lindo da constelação, para mim, constelação é uma filosofia de vida. Quando a gente entende, estuda, a gente fala: nossa, ter essa percepção, ter esse conhecimento sobre o sistema familiar, sobre a nossa alma familiar, já nos faz ter uma visão diferente do dia a dia, né? Traz consciência. E então, quando a gente abre uma constelação com um tema, a gente observa que, às vezes, a gente está vivenciando algo que está emaranhado desde lá atrás, né? Há 7 gerações atrás pode ter coisas que a gente está sentindo. Então, é grandioso. Thaís, quando você fala de alma familiar, a constelação tem alguma coisa a ver com religião? Não, nada. Quando a gente fala sobre alma familiar, é uma forma mais lúdica de trazer a questão do campo morfogenético. O campo morfogenético é essa alma familiar. É onde estão todas as informações dos nossos ancestrais, as nossas informações. Eu sempre uso uma analogia que fica muito fácil de entender. É como se nós fôssemos um celular, e hoje em dia existe a nuvem, né? Porque não cabe tudo aqui, né? Então, a alma familiar seria essa nuvem, onde tem muitas pastas, muitas informações, né? Nossa e de todos os nossos familiares. Vamos pegar um exemplo prático. Se eu tenho, por exemplo, um problema com vício de, sei lá, droga, eu consigo trabalhar isso na constelação familiar? Sim, a gente abre uma constelação para entender aonde que está o emaranhado.
Vício de drogas muitas vezes está vinculado à questão paterna, tá? Não há uma regra, porque tudo depende muito. É importante entender isso no campo, durante a constelação, né? Mas a gente entende aí, a partir da abertura da constelação, onde que se iniciou, qual é a origem dessa questão. Tudo tem algo emocional mais profundo, né? Então, por exemplo, a constelação, ela traz a lei sistêmica do pertencimento. Então, às vezes, quando há um não pertencimento na família, ou até, por exemplo, a falta do pai mesmo na vida da pessoa, às vezes ela vai usar o vício como uma forma de colocar para dentro o que falta na família. Deu para entender? Sim, super. Agora, em que momento que eu procuro, então, a constelação? Então, por exemplo, esse exemplo da droga, né? Faz sentido. Estou dependente químico, não consigo sair com remédios, enfim, tá difícil para mim, então procuro a constelação. E quando eu não tenho esse tipo de problema, em que momento que eu procuro a constelação? Para constelar, a gente pode trabalhar qualquer tipo de tema que possa estar impedindo nossa vida de fluir, né? Então, constelações que vêm muito para cá, assim, problema de relacionamento amoroso, não conseguir fluir nessa área da vida, dificuldade financeira, problema de relacionamento com a mãe, problema de relacionamento com o pai. Então, não tem um tema certo. A pessoa vem, ela traz a sensação dela, o que está impedindo, estagnando a vida dela, e daí a gente traz esse tema que entende aí aonde está o emaranhado daquela questão. O emaranhado é o ponto-chave. Quando você diz emaranhado, eu sou aqui quem não conhece essas terapias. O que seria o emaranhado? Ótimo, verdade, né? É importante explicar. Tudo é o amor. Então vamos pensar que a gente recebe uma energia, que é um fluxo do amor divino, onde está tudo saudável, em equilíbrio, tudo é leve. Só que daí a gente vai vivendo. Então nossos ancestrais viveram muitas situações lá atrás. Então vamos pensar que era uma linha reta, tênue, tipo linda de energia. Aí foi acontecendo algumas coisas e foi dando nó. Aí outra geração deu outro, e emaranhou uma situação. Então é como se o fluxo do amor, ele chega, mas ele não chega com tanta intensidade, porque ele está emaranhado. Explicando assim, acho que fica fácil. Eu já fiquei pensando nas minhas gargantilhas que ficam cheias de nozinhos. Eu preciso tirar todos os emaranhados dali, porque isso acontece na nossa vida também, pelo que a Thaís está dizendo. Não, eu estou mais preocupada, porque ela falou, desde o meu tataravô, é isso? É como se fosse um café, que todo mundo vai deixando um pouquinho lá. E eu sou o copo com um pouquinho de todos os cafés, é isso que você quis me dizer, nessa questão do emaranhado, que daí quando a gente faz a constelação, né, se revela, é isso? Exato. Não é todas as questões que acontecem com os nossos ancestrais que a gente recebe, né? Mas algumas coisas. Então, às vezes a gente vai observar que, vamos fingir, uma pessoa que ela pegou do pai um padrão de traição, mas a irmã não, né? Então, nem todos pegam. Mas pode acontecer sim, a gente vai captando informações lá de trás. Gente, então, nós estamos aprendendo um pouquinho o que significa constelação e agora a gente vai aprender o que é a cura quântica. O que é ser cura quântica? Ai, vamos lá. Bom, isso tudo que a Thaís falou tem como provar cientificamente. Então, a mecânica quântica é aí que começa a cura quântica. Bom, o que é cura quântica? Cura quântica é uma cura. O que a gente entende por cura? É igual hoje a OMS fala, o que é saúde? Saúde não é mais aquilo que a gente imaginou, que eu tenho uma doença física, eu curei e agora eu tô saudável. Não. Saúde como é que tá a sua saúde mental, emocional, física, relacionamento, tudo traz o seu... É um todo para que a sua saúde fique estável. Então, cura é a mesma coisa. Não é só cura física. Quando você tem uma cura emocional... Então, você tinha uma dor de um trauma do pai, como a Thaís trouxe. Eu tenho a dor do trauma de um pai. Eu perdoei esse pai, eu consegui me livrar desse nó.
seja através da constelação ou seja através da cura quântica, eu consegui me livrar desse nó. Isso eu entendo como cura. Então, uma cura emocional, né? O quântico é instantâneo. Eu até gosto de fazer isso aqui, porque é isso. A mecânica quântica nos mostra que a matéria que nós vivenciamos como sólida não existe. Olha que louco, como que não existe se eu estou sentindo frio, eu estou sentindo a mesa? Isso é ilusão, isso é só campo eletromagnético. Tudo é energia porque tudo é feito de átomo. Se tudo é feito de átomo, tudo é energia. Então a quântica nos prova que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Eu estou aqui, você está me vendo sólido, mas eu também tenho a minha onda ao mesmo tempo. Isso que é o campo mórfico que a Thaís fala. Né? E tudo é constituído de informação. E esse campo vem até onde? Esse campo, ele é infinito. Estamos todos conectados. É uma delícia. Olha lá o que a espiritualidade sempre falou. Jesus falou, somos filhos do mesmo Pai. E eu não estou falando de misticismo nem de religião. Estou falando de um ser humano. Não tem ligação com religião? Não, tem ligação sim com ciência e espiritualidade. O que eu entendo por espiritualidade? Uma tecnologia avançadíssima que nós estamos aprendendo a utilizá-la. Um celular. Leva esse celular lá na época de 1200. O que iam falar de você, Gra, com o celular? Louca. Bruxa, não é? Sim. Bruxa, você está captando minha foto, você captou minha alma. Era isso que os indígenas achavam. Captou a minha alma. Não, não é magia, é tecnologia. Então, nós estamos vivendo uma tecnologia avançada. Eu vejo que a nossa saúde vai chegar nesse ponto. Só que nós temos que abrir a cabeça, sair dos velhos paradigmas para que a gente consiga integrar ciência e espiritualidade falando a mesma linguagem. Então, cura quântica é uma cura feita através do quântico, do mundo subatômico. Eu trabalho na sua onda e não na sua partícula. E não necessariamente uma cura física. Não, porque... Mas eu posso também. Pode. Sei lá, eu tenho uma crise de enxaqueca que eu já fui tudo quanto é médico, não consigo curar de jeito nenhum, eu posso fazer? Adorei sua pergunta, porque eu atendi uma cliente e ela chegou, eu tô atendendo ela com 4 sessões. Atendi, já acabou, na verdade. Ela fez a primeira sessão, segunda sessão. Na terceira sessão, eu fiz a segunda sessão, no dia seguinte ela começou com uma dor de cabeça. Aí ela foi no médico, ficou lá o dia inteirinho tomando soro e aquela dor amenizou, mas não passou. Ficou. Chegou o dia da sessão. Falei, e aí, como é que você está? Tô péssima, Rafa, tô com uma dor de cabeça. Eu falei, mas o que é enxaqueca? É enxaqueca. Eu fiquei no hospital, contou-me a história. Comecei a sessão, falei, vamos fazer uma cura quântica para ver o que acontece? Por quê, Gra? Eu não sou curador. Eu não prometo nada. Eu abro a possibilidade da cura acontecer ou não, porque existe um negócio chamado livre-arbítrio. E a pessoa muitas das vezes não quer curar. Ela quer ficar com aquela dor porque ela tem um ganho com aquela dor. Me dá um exemplo. Eu me sentir vítima faz com que você cuide de mim. Então eu sempre fico doentinho para que você sempre cuide de mim. Se você é minha mãe, se você é meu pai, se você é minha esposa... Aí você quer se separar de mim, mas eu sou doente, por favor, eu gosto. Isso eu tenho ganho com isso. Mas isso de forma inconsciente? Inconsciente ou consciente. Não importa. Mas tem das duas formas. Tem consciente e tem inconsciente também. Ô, Rafa, mas assim, eu sou adepta à terapia tradicional, mas estou gostando. Estou gostando. Mas quando você fala em ondas, por exemplo, na terapia a gente fala, aí a terapeuta, a psicóloga faz uma análise e faz com que a gente pense no nosso processo. E como que é o processo na cura quântica? Qual que é o processo mesmo? Sim. A terapia, a ferramenta é a fala. Isso. E então, na cura? Isso. Quântica. Então, a cura quântica é isso. Agora, a terapia quântica. Eu uso a terapia, que é o ato da conversa. Então, você vai trazer para mim a sua queixa, que é isso, né? E nisso a gente vai começar um diálogo, né? E eu uso da cura quântica como ferramenta de facilitação de cura. Acelera o seu processo de cura. Então, você tem sim eu vou trazer para você um autoconhecimento no momento da terapia. Você vai se observar e ver se eu tenho razão. E eu falo para vocês, não acredita no que eu falo. Faz a experiência e veja o que acontece. Porque foi assim na minha vida, eu duvidei e eu precisei fazer a experiência. Então, terapia, eu faço do uso da terapia. A gente conversa, a gente vai quebrando crenças limitantes. Porém, existe um ponto. Crença limitante não é igual para todo mundo. Porque eu tenho vontade de fazer uma coisa que é diferente da Gra. Então, a crença que eu tenho não vai servir para a sua vida, Gra. Então, eu não posso falar para você o que você tem que fazer. O que eu faço é te empoderar naquilo que você é. Você vai trazer para mim o que você quer, o que seu coração vibra. É aí que eu te empodero. Isso para mim é terapia. Tá? Isso para mim é terapia. E não falar para você o que você tem que fazer. Quem sou eu? Você que sabe da sua vida. E o quântico é porque eu uso da ferramenta quântica. Então, por exemplo,
Aí a gente fez a cura quântica nessa moça. Eu ia te perguntar, me termina Não a história terminei, da né? moça, pelo amor de Deus. E aí eu fiz a cura quântica nela no começo da sessão e eu falei, respire e olha, o que tá acontecendo aí? Tá igual ou tá diferente? Ela falou, melhorou 50%. Eu falei, que bom. Ela falou meio tristinha, né? Eu falei, cara, 50% sem remédio? Que ótimo! É verdade, né? Ótimo. Aí a gente ficou conversando, fazendo o ato da terapia. Entramos num processo de descontração e começamos a rir de um assunto. Aí eu perguntei, olha, observe sua dor, como é que tá? Ela, Rafa, passou e eu nem tinha percebido. Ou seja, ela se curou dessa dor. Sem precisar tomar nenhum tipo de medicamento, através dessa tecnologia que é a cura quântica. Então, terapia quântica é isso. Eu associo o ato terapêutico, autoconhecimento, com a cura quântica. E isso traz um aceleramento na cura muito profunda. Muito profunda. Que lindo de ver, gente. Vamos agora saber o que é a desprogramação neurobiológica. Eu estou muito curiosa para saber do que se trata. Ana, explica pra gente. O nome chama bastante atenção, né, Grazi? Chama. As pessoas ficam até impactadas de falar o nome. O que é desprogramação neurobiológica? Ela é um convite para trazer as suas células para o formato original delas. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai, às vezes, acumulando traumas, pensamentos negativos, crenças limitantes, coisas que vão ficando gravadas nas nossas células, nos neurônios e tudo mais. Então, a desprogramação, ela faz essa conexão do seu coração com a sua mente e traz as suas células para o formato original, para você acessar a sua grandiosidade, para você ter aí, não ter pontos de vista sobre as coisas e poder criar a realidade da forma que for mais conveniente, de maior contribuição para você. Mas de que forma que a gente faz isso? Com toque, conversando? Como que é? Isso. Durante a sessão, a gente pode fazer de duas formas. A pessoa trazer algum tema, algum assunto que ela queira tratar, ou a gente faz de uma forma geral. Então, durante a sessão, eu só vou tocar com as duas mãos, uma no coração e uma aqui no topo da cabeça, e vou dando comandos para a gente fazer essa conexão. Porque quando você conecta o seu coração e a sua mente, você é capaz de criar uma nova realidade, né? Porque a gente tem aí o nosso campo eletromagnético, que quando eles estão conectados, a gente cria a nossa realidade, cria as coisas da forma que a gente quer. Não é só pensar, é o pensar e o sentir. Então, durante a sessão, eu vou conduzindo numa meditação e só com o toque das mãos aqui no coração e no topo da cabeça, a gente vai fazendo essa conexão do coração e da mente. Thaís, é uma técnica parecida com a microfisioterapia ou não tem nada a ver? Não, é diferente. A microfisioterapia eu não conheço muito bem, mas eu já fiz, na verdade, é maravilhosa. São alguns pontinhos no corpo da pessoa também, que vai destravando, limpando traumas, né? Mas eu sei que são fisioterapeutas que têm acesso ao estudo da microfisioterapia. Ana, você viu, né, que eu perguntei para a pessoa errada. Eu perguntei para a Thaís, mas era para a Ana que eu queria perguntar. Me perdoa, ô Ana. Então, realmente não tem nada a ver com a microfisioterapia. Não, é um pouco diferente. Até porque aqui na desprogramação a gente vai realmente trazer essas informações e vai mexer na biologia do corpo, porque a gente vai mexer nas células, nos neurotransmissores e tudo mais. Eu também não tenho tanta bagagem para falar sobre a microfisioterapia, mas a Thaís respondeu perfeitamente, fica tranquila. E é a partir de que idade que a gente pode fazer essa desprogramação? A partir de que idade? Isso. Não tem contraindicação, tá? Pode ser feito aí desde a mamãe grávida até a pessoa idosa, não tem contraindicação, pode ser feito a qualquer momento. E nas crianças é até um pouco mais rápido, porque eles não têm tantas limitações, tantas crenças quanto a gente. Eu perguntei justamente por isso, porque eles não tiveram muita bagagem de vida ainda, né? Então, se a gente já começa a trabalhar na criança, vai ser muito melhor para o desenvolvimento dela, né? Exatamente. Até eu tive uma cliente, ela estava conversando comigo, tirando algumas dúvidas, porque o filho dela estava com dificuldade para comer. Ele não gostava, não queria muito saber de comer. Então, são coisas que a gente pode ir trabalhando também. Claro que essas ferramentas, a gente não dispensa de forma alguma o uso de medicamentos, tratamento médico e tudo mais. É sempre importante falar. Até porque eu tive uma paciente que veio com a questão de diabetes. Ela sentiu uma melhora, mas a gente não indica nada relacionado a remédio, porque isso é tratado com os médicos. Mas é interessante a pessoa ir sentindo as melhoras que ela vai tendo e se abrindo para
para essas novas ferramentas, essas novas técnicas. Então, como não tem contraindicação, é tudo liberado. Ju, eu quero saber, terminando o programa, você vai marcar o quê? Você vai marcar a cura quântica, você vai marcar a constelação, ou você vai marcar a desprogramação? Pode marcar tudo. Vamos marcar tudo. Mas sabe o que eu tô pensando aqui? Que é complementar. Por exemplo, eu acho que algumas pessoas vai precisar fazer o tratamento com vocês, com um psicólogo e com um médico. Acontece isso? Por exemplo, se a pessoa a gente está falando da saúde mental, e um acompanhamento do médico, em alguns casos isso acontece? Claro. O Rafa? Para mim, sim, é importante. É importante porque cada corpo é um corpo, cada consciência é uma consciência. Uma das coisas que a gente respeita é o livre-arbítrio e o estado de consciência de cada ser. Isso é mitologia. Mitologia é assim, olha... Se você entra dentro de uma tribo e muda a mitologia daquela tribo de forma brusca, aquela tribo não consegue produzir, ela não consegue prosperar, eles surtam, psicologicamente surta. Então, imagina que é a mesma coisa. Eu não tenho como colocar todas as informações que eu tenho de aceitação dentro de mim em você. Você tem um estado de consciência que você tem que ir trabalhando aos poucos. Então, realmente, tem pessoas que precisam do psiquiatra, precisam controlar suas doses hormonais, que é com os remédios, os neurotransmissores, na verdade, né? Porém, temos experimentos que mostram que através da quântica, na verdade, chama ressonância. O que é ressonância? Só rapidinho. Ondas da rádio, por exemplo. Estamos aqui... As nossas informações estão saindo pelas ondas da rádio. Alguém vê a onda? Não, é invisível, não é? Porém, as pessoas captam isso e conseguem codificar isso no seu aparelhinho. E é o que a Thaís falou, nós também somos iguais. A minha onda pode mandar para você e você consegue captar a minha informação se você souber usar o seu aparelho com inteligência. Ou, não é nem inteligência, mas você ter capacidade de acessar essa potência em você. O Rafa, eu tô pensando aqui. O ambiente influencia? Por exemplo, você chegou aqui hoje, a gente estava num ambiente todo alegre, né? Você está falando dessa coisa da energia. Se você chegasse num ambiente que tivesse triste, influenciaria também. Então, você acha que o ambiente influencia para as pessoas? Se você está num ambiente com pessoas positivas, a cura vem mais rápido, e num ambiente com a pessoa negativa, a cura vai mais devagar? Nós temos o poder de influenciar o outro? Essa é a pergunta. Bom, isso está dentro dos nossos hospitais do câncer, né? Crianças que têm lá, os palhaços se divertem, elas têm melhoras, elas conseguem se recuperar com muito mais rapidez. Então, isso já é provado cientificamente. E sim, bom, já expliquei cientificamente, sim, influencia. Porém, existem duas formas. Tem a forma material, vamos falar assim, porque tudo que eu vejo ativa memória. Isso é neurociência. Tudo que eu vejo ativa memória. Essas memórias, de acordo com as experiências que eu tive, liberam hormônios no meu corpo, seja bom ou seja não bom. Seja aqueles hormônios que eu gosto, que é do prazer, seja aqueles de dor. Então, às vezes, se eu vejo uma pessoa mal vestida, automaticamente vem uma sensação ruim no corpo. Não vem? É normal. Isso é ativado através dos nossos sensores. Então, existe isso como algo natural do ser humano. Olha o autoconhecimento. Então, eu posso, sim, ser influenciado, às vezes não pela energia que a gente fala do ambiente, mas às vezes só pelo meu olhar. Então, eu tiro as minhas próprias conclusões. Mas daí é julgamento, não é? É um julgamento, mas é automático. A gente não tem controle disso. Por isso que é importante o autoconhecimento. Porque se a gente fica, eu não posso julgar é feio. Eu julgo o tempo todo, é automático. Nós fomos condicionados a julgar. Nós vimos os nossos pais fazer isso. Nós vimos a sociedade inteira continua fazendo isso. Então, é natural. Está na nossa programação. Que é isso que a Thaís fala, que nos influencia dos ancestrais. Está no nosso DNA. Então, olha só, não é misticismo tudo isso. É cientificamente comprovado. É muito bonito. O Rafa, ainda puxando esse gancho que a Ju perguntou, né? Se o ambiente nos influencia, como é que a gente faz? Existe alguma técnica... sei lá, eu vou num velório. Existe algo que eu possa fazer para que a energia daquele lugar, que é um sofrimento, ninguém fica feliz num velório, né? Assim, a não ser as pessoas evoluídas, isso, depende do estado de consciência, as crenças. Mas via de regra é um ambiente triste. Como é que eu faço para não ser prejudicada por esse ambiente? Tem alguma técnica? Não ser influenciado, né? Tem uma técnica que é simples e eu recomendo para todo mundo. Coloca a atenção na sua respiração. Inspira e solta o ar bem suave. Como é que a gente faz isso se a gente está desesperado? Coloca o foco na respiração, porque o que gera desespero? É eu ficar focado na minha mente. A minha mente não quer aquilo, a minha mente não gosta daquilo, aquilo é ruim, tenho ideias a respeito.
Mas se eu não dou atenção para minha mente, eu fico na minha respiração, eu vou para a respiração, eu dou atenção para a respiração. Eu não estou falando meditar, olha que interessante. Só que todo mundo associou com meditação. É automático. Então ele tá falando para meditar? Não, eu não falei meditar. Eu falei, coloca a atenção na sua respiração. Não, eu já pensei, já visualizei a gente meditando no velório. Eu também. Percebe como é automático tudo isso? E você fez de propósito? Não. Então, é condicionamento. Então, é estar atento. Então, colocar a atenção na respiração é cientificamente comprovado. Desativa as conexões neurais. Eu não foco em nada. Porque a mecânica quântica foi tão maravilhosa que nos mostrou que existe uma consciência dentro desse ser que não é a mente que pensa. Olha que interessante. É isso, não dá um choque? Mas quem que pensa, então, se não é a mente? A mente pensa. Eu não sou a mente. Eu sou aquele que observa a mente pensando. Só que nós fomos condicionados a acreditar que somos o que pensamos. Por isso estamos sofrendo. Ah, agora eu tô bolada aqui. Nós somos o quê? Nós somos o que sentimos e não o que pensamos? O que sentimos também não somos nós, porque são hormônios. Quem somos nós? Quem somos nós? É uma linda pergunta. Quem somos? Quem sou eu? Eu sou esse ser que habita esse corpo. Eu sou essa presença que está aqui. Porque, por mais que você pare de pensar, você não continua existindo? Continuo? Não? Não tem momentos que você fica bem, zen, tranquila, você não está sem nenhum pensamento, está zen. Você não continua existindo? Sim. Pois é. A mente não está ativada, mas você continua existindo. Quem é esse eu que continua existindo que não é a mente? Isso é metafísica. Complexo? É. Complexo. E pra gente achar, e pra gente entender essa linguagem, existe um sentimento que nos ajuda, o amor. Se a gente sente amor incondicional no nosso coração, que é o que Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou incondicionalmente. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um ser humano que nos ensinou como sair do sofrimento. Essa respiração desliga a nossa mente, que nos desconecta. O que nos está causando sofrimento é a nossa desconexão. E a gente sana essa desconexão com coisas. Dinheiro, carro, casa, apartamento, sexo, comida. Eu vou pretendendo preencher, mas o que a gente quer de verdade? É só se conectar. De verdade. E essa conexão só acontece no coração. Desligando a mente, porque a mente ela é cheia de condicionamentos negativos. E essa respiração nos ajuda, nos facilita, nos ilumina. É um desafio, gente. 20 horas e 36 minutos. Eu vou dizer o seguinte que, eu não sei o Facebook, mas o YouTube tá bombando. E também. Olha só, a Daiane Gandra tá mandando coraçõezinhos e boa noite. É maravilhosa. O Valdir Elisbon tá mandando boa noite, educadora Limeira. Um beijo pra você, Valdir. Sueli Dourado tá dizendo parabéns, Limeira. A Mara Jaqueline, queridíssima, tá mandando um boa noite pra gente. A Sandra Cristina também, boa noite, dando parabéns aqui pra nossa Limeira. Joyce Heiler, maravilhosa, tá mandando boa noite dizendo terapias alternativas, integrativas e complementares são justamente para trazer essa integração, sempre com ética, respeito e amor. E a Luciene tá mandando aqui, ó, uau! Top! E o nosso Facebook, como é que tá? Tá bombando por aqui, o assunto tá bom! Ó, a Lucinda Rufino mandou boa noite, a Denise Mariana falou que tá tudo ótimo por aqui, tá gostando, a Amanda Pedro também tá mandando um boa noite pra gente, Carol Almeida, gente, sabe quem tá por aqui? Quem? Nosso amigo Glauber, com muitas contribuições. Vamos mandar coração pro Glauber? Vamos mandar coração. Corações para o Glauber, ó. Ó, e o Glauber fez uma contribuição aqui, ó. Tem que estar com a mente muito aberta e sem limitações religiosas para esse papo. Somos pura energia, essência, somos seres grandiosos. Que máximo, né? Demais. E sabe que é muito importante essa contribuição que o Glauber trouxe, porque eu vou revelar aqui uma coisa para vocês. Quando eu comecei a divulgar que a gente ia falar sobre terapias alternativas, algumas pessoas torceram o nariz. É por isso que eu fiz questão de falar, de frisar aqui o currículo de todos eles, porque não é brincadeira, gente. A gente está falando de um assunto sério. E se no mês de setembro a gente está falando da importância de cuidar da nossa saúde mental, existem várias formas para a gente fazer isso. E é nosso dever, como comunicadora, a Juliana, como comunicadora, formadora de opinião também, informar vocês que há diversas formas da gente cuidar da nossa saúde mental. E uma das formas é fazendo terapia. E existe apenas um único tipo de técnica de fazer terapia? Não, existem vários. Então, isso é muito legal. Quanto mais a gente tem conhecimento, não dizem que conhecimento é poder? É
isso, quanto mais conhecimento a gente tem, menos julgamento a gente vai tendo. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, melhora para nossa vida, porque aí a gente tem o poder de escolha. Olha, eu me identifiquei mais com o Rafa, então é com o Rafa que eu vou falar. Não, acho que eu gostei mais da Thaís, então é com a Thaís que eu vou falar. Eu gostei mais da Ana, é com a Ana que eu vou falar. O importante é cuidar da mente, porque se a gente está falando de um Setembro Amarelo, que é justamente para a gente refletir e pensar no combate e prevenção ao suicídio, a gente sabe que a gente só consegue isso se a gente cuidar da nossa mente. Então, se a gente tem tantas técnicas à nossa disposição, por que deixar o preconceito e o julgamento nos travar? Não é verdade? Gente, eu tenho uma excelente notícia, além de todas essas boas notícias compartilhadas aqui com vocês. Vocês estão lembrando que a gente vai sortear no final desse mês uma escova pé e mão de cachos de acácias? É, gente, vamos sortear no último programa desse mês. E se você está interessado em ganhar, sabe como é que você tem que fazer? Eu vou te propor um desafio. Tirar uma foto, mostrar que você está assistindo, acompanhando aqui o nosso Como Assim Meninas e marcar o Instagram de Juliana Oste Oficial, de Grazi Félix e Educadora, @Educadora Limeira, lá no Instagram, que aí quem fizer isso, a gente vai, no final do mês, no dia 29 desse mês, sortear uma escova, pé e mão de cachos de acácias. Ai, mas e os meninos? Ué, presentei a mãe, presentei a namorada. Legal, hein, receber um presentão desse. Fala sério. Você queria receber um presente desse, Juliana? Eu quero muito. Sabe por quê? A gente vai no Cachos, a gente sai de lá outra mulher. Você tá se sentindo assim... Já viu aquele filme Uma Linda Mulher? Pretty Woman. Você sai se sentindo assim, toda poderosa andando na avenida. Então vá, menina, pro Cacho de Acácio e se... Tá sem dinheirinho? Participa agora da promoção. Isso mesmo. Ó, e eu quero a sua contribuição pelo WhatsApp também. Tá com dúvidas a respeito desse monte de informação? Porque, gente, ó, nossa cabeça tá meio que bugando aqui, um monte de informação. Eu tô bolada, Grazi. Pois é. Então também? Então você imagina quem tá acompanhando com a gente. É um monte de informação? É. Então vamos aproveitar que eles estão aqui com a gente. Manda aí as suas perguntas. Enfim, se quiser, inclusive, falar algum depoimento. Olha, eu fiz cura quântica, eu fiz constelação, eu fiz a desprogramação. Fala. É importante que a gente tenha esses depoimentos, esses testemunhos que a gente gosta de dizer, para mostrar que realmente faz diferença. Eu já fiz constelação. Eu não fiz com a Thaís, mas eu fiz constelação e assim, foi um divisor de águas na minha vida. E aí, na minha constelação, eu descobri que um problema que aconteceu com a minha mãe estava afetando a minha vida agora. Thaís, isso é muito comum de acontecer? Coisas que a gente nem imagina, que daí na constelação saem e aí a gente fica, meu Deus, porque comigo foi assim, ela falava, aconteceu isso na sua vida? Não, aconteceu. Eu falei, não, aconteceu. Aconteceu. Eu falei, não, então ela, peraí, aconteceu com a sua mãe? Ah, com a minha mãe, sim. E aí a gente resolveu o problema. Sim, acontece muito, né? Nós, filhos, temos o que na constelação Bert Hellinger chamava de amor louco pelos pais, independente da história, né? É a nossa alma que vibra esse amor incondicional pelos nossos pais. Então, é muito fácil a gente comprar certas situações que vêm deles. Quando pequenos, a gente não tem muita clareza e muita consciência, né, sobre o que está acontecendo, sobre as emoções. Então, por exemplo, se a gente vê os nossos pais brigando na nossa frente, ou quando um dos pais conta alguma informação sobre o relacionamento dos pais, sabe? Tipo, seu pai fez tal coisa pra mim, tá muito difícil. A criança, ela vai comprando informações e aquilo pode gerar uma grande dor, e ela pode seguir com aquela informação mesmo que no plano inconsciente, porque quando ela era criança, ela absorveu a informação, mas aí quando adulta, às vezes ela nem se recorda, mas está ali vibrando dentro dela algumas responsabilidades que são dos pais que a gente compra pra gente. Nossa, é tão complexo isso, né? Porque às vezes a gente compra sem perceber que tá comprando, né? Muito, exatamente. A maioria das vezes, né? E às vezes pode ser que sejam coisas dos nossos avós também, né? Não necessariamente dos nossos pais. Acontece muito. Thaís, e quando acontece de ter essa descoberta na constelação, como é que acontece a cura?
a gente volta para casa e fica lá digerindo isso por algum tempo ou é automático como na cura quântica? Durante a constelação, é muito lindo o processo inteiro. No começo, é a busca das informações e a compreensão de aonde está a origem do problema, né, do tema que a pessoa trouxe. Porque geralmente as pessoas não abrem uma constelação porque está bonito, né? Elas vão trabalhar alguma problemática. Então, no primeiro momento, a gente encontra, visualiza as informações, acha a origem, e aí começa um processo de ressignificação, de ordem, que é feita pelo constelador. Então, a pessoa ela vai assistindo todo aquele movimento, toda aquela ordem sendo colocada no campo dela, né, na vida dela. E é claro que a constelação ela não trabalha sozinha, porque ali você recebe muitas informações, né? Você entende o que estava gerando aquela desordem, e aí você vai para a vida. E aí na vida você começa a tomar os certos cuidados. É isso que é autoconhecimento, é isso que é ter consciência. Então, esses dias eu abri uma constelação muito interessante, que era a mãe, ela teve 3 filhos, mas a última filha foi muito distante, então, depois de 12 anos. E a mãe já estava bem cansada, enfim, e quem cuidou muito foi as irmãs dessa irmã mais nova. Essa irmã mais nova colocava essa mãe como... A gente está te ouvindo, Thaís. Tá, então tá. Colocava essa mãe dela, né? Não como irmã. Só que isso para a vida dessa irmã era muito pesado, porque ela estava carregando um papel que não era dela. E a vida dela não fluía, porque ela tinha muita responsabilidade que não era dela, né? Então, a constelação, ela organizou novamente e colocou ela no papel dela. Aí, qual que é o ponto que ela tem que fazer quando ela vai para a vida? Observar, entender, impor limites, compreender o papel dela, saber até onde ela pode cuidar da irmã, até onde tem que ser a mãe mesmo, ou ser a irmã sozinha, né? Então, é bem interessante nesse ponto, porque às vezes são vários tipos de emaranhados que pode estar acontecendo. Esse aí é um exemplo de desordem de hierarquias. Faz todo sentido. E você vai falando, vem vindo assim alguns exemplos na cabeça da gente, né? Rafa, já aconteceu de alguém passar por terapia contigo e aí na terapia você falar, não, acho melhor eu te encaminhar para a Thaís ou para a Ana, porque lá o resultado vai ser melhor? Sim, porque eu vejo que as pessoas precisam ter consciência da hierarquia. Existe uma hierarquia e tem que ser respeitada. E o tem que ser respeitado é para o seu bem, é para que a sua vida flua. Porque dentro da sua consciência, você precisa ter dentro da sua consciência que você tem uma mãe, que você tem um pai, que te deu a vida e que isso basta. Eles não têm mais nenhum direito de manada. E quando você consegue entender que você tem um pai e uma mãe que deu a vida e você é grato e grata por eles só, a sua vida inteira flui porque você não fica dependente. Porque a Thaís pode falar muito disso. Às vezes eu pego casos de pessoas que têm problema no relacionamento. Ela está buscando o pai na relação. E ela não percebe. E eu pergunto, você está vivendo com esse cara? Ele está parecendo seu pai pela sua história? Nossa, é verdade, eu não tinha percebido. Eu falo, então vai fazer uma constelação familiar para você entender o que é isso. Dentro de você, você precisa compreender isso. E a constelação organiza isso e te ajuda, te dá um apoio. Mas a gente tem que aprender também a manter essa ordem. A Tá pode comentar muito sobre isso, porque a gente desfaz a ordem também. Como é que a gente desfaz? Quando a gente volta o padrão anterior. Por exemplo, a Thaís explica como é, mostra a constelação, tá lá linda. Mas aí você volta pro seu vitimismo e fala, não, eu não aceito essa cura, não, eu quero continuar aqui. Aí você, de novo, volta pro processo familiar. Mas isso a Thaís pode explicar melhor. Eu não sei se as palavras que eu usei foi boa. Eu fiquei um pouco assim, a constelação ocorre num dia só? É num momento só que a constelação ocorre? Funciona, ou é vários encontros? Apenas em um encontro você traz um tema, né? E esse tema, geralmente, ele é finalizado nessa única sessão. Raramente há necessidade do campo encerrar, se for algo muito profundo, que precisa de mais tempo para fluir, aí e abrir em um outro momento. Mas a maioria das vezes é em uma sessão só. Ô, Ana, tira uma dúvida minha.
falando da desprogramação neurobiológica. Quando existem casos de traição na família, né? O avô que traiu a avó, e aí o pai que traiu a mãe, e aí o seu marido que te trai, ou que você tem uma compulsão por traição. A gente consegue trabalhar isso na desprogramação? A gente consegue desprogramar isso? Ou não tem nada a ver com o nosso biológico? Então, Gra, isso seria, acho que é mais interessante trazer para uma constelação, por exemplo, que são coisas antepassadas. Na desprogramação, a gente pode trabalhar a parte, se gerou algum trauma, alguma crença, às vezes a pessoa viu numa situação, teve traição na minha família, então eu acredito, por exemplo, que todos os homens traem, ou viu alguma situação do pai e da mãe desde pequenininho. Então, a gente pode trabalhar esses traumas na pessoa para ela ressignificar aquilo e entender de uma outra forma, enxergar de uma outra forma. Mas também a constelação ela ajuda muito para colocar cada coisa no seu lugar e a pessoa conseguir entender todo esse sistema. Mas pode ser também. Mas se trabalha a crença, por exemplo, vindo de uma traição, ainda vou pegar esse exemplo, a gente tem aquela crença de que, nenhum homem presta. Então, se eu tenho essa crença, eu consigo trabalhar na desprogramação? Consegue. A gente pode direcionar não só a desprogramação, como barras de Axis também, porque a gente vai eliminando tudo que está ali na consciência que não está sendo mais contribuição. Não que você vá apagar a memória, não que você vai deixar de lembrar que aquilo existe, ou que você vivenciou alguma situação dessa, mas você vai começar a enxergar as coisas de uma outra forma, com um novo olhar, sem aquele ponto de vista fixo, sem você ter aquelas barreiras levantadas para enxergar aquilo daquela forma. Então a gente pode ir trabalhando esse trauma, né? Essa coisa de a gente criar dessa forma, porque conectando a mente e o coração, a gente passa a criar a realidade de um jeito que a gente, depois de adulto, a gente consegue enxergar, eu quero isso, eu quero dessa forma, consegue direcionar melhor as suas criações. Quem tem trauma, por exemplo, de dirigir, consegue trabalhar isso com você? Consegue. Na desprogramação, a gente consegue trabalhar diversas coisas, tanto a parte física, alguma dor, algum problema crônico, quanto a questão da consciência também, de traumas e tudo mais. A gente consegue ir acessando. Tem algumas pessoas que têm dúvidas, que falam, nossa, mas durante a sessão eu vou acessar o trauma, eu vou acessar aquilo que eu sinto, né? Às vezes alguma ansiedade, algum desconforto. Não necessariamente, porque a gente vai conduzindo numa meditação para que você crie uma nova realidade, de uma nova forma que você quer. Então, acaba sendo mais tranquilo, as pessoas saem mais relaxadas. Então, eu costumo falar que, assim, quanto mais eu trabalho, quanto mais clientes eu atendo, eu consigo ver diversos assuntos, né? Diversas pessoas trazendo temas diferentes e acompanhar o resultado é muito bom, que a gente vê que serve realmente para tudo. Você sabe que ouvindo você falar de acessar aquela dor, me veio um outro trauma, e aí eu quero fazer essa pergunta. E mulheres que foram abusadas, que foram estupradas, faz esse tipo de tratamento também? Não é doloroso? Então, Gra, cada pessoa é de um jeito. É importante a gente sempre conversar e entender o quanto que assim, ela está aberta para curar aquilo, porque é realmente um tema delicado. Então, eu acho que, dependendo da situação, é até legal a gente incluir diversos tipos de terapias, né? Diversas ferramentas, porque às vezes a gente vai direto no ponto e a pessoa não está preparada para acessar aquilo daquela forma. Então, é sempre importante a gente conversar, entender da pessoa quanto ela está aberta, como que é aquilo para ela, e de uma forma que seja contribuição para ela e não que gere mais dor. Perfeito. A Ana trouxe agora uma questão, Rafa, que eu quero até falar com você. Que é quando a dor chega no físico. Só que para a dor chegar no físico, ela passa pelo psicológico, né? Eu acredito demais no psicossomático. Sim, é comprovado, né? É comprovado. Então, se a gente cuidar da nossa mente, do nosso psicológico, a gente muito provavelmente não vai deixar com que essa dor, esse trauma chegue no físico, não é isso? Exato. Existe o inconsciente e o consciente. Isso é psicologia, né? Jung, Freud, blá, blá. Tudo aquilo que você nega, tudo aquilo que você não gosta, tudo aquilo que você rejeita, você coloca no seu inconsciente. Não quer dizer que isso vai desaparecer de você. E tudo que você coloca no seu inconsciente, hora menos hora, isso vem à tona.
Se você não resolveu isso agora, que você está percebendo a dor, você escondeu debaixo do tapete, talvez daqui 10 anos isso volte a acontecer. E aí que vem a dor no físico muitas das vezes. Por quê? Porque a gente nega no momento em que sentiu a dor, a proposta é, vai cuidar disso já. Não tenha vergonha se você passou por um trauma de abuso. Eu já atendi pessoas que passou por abuso. E eu sei, dói, é difícil mesmo. Então, a gente tem que, sim, tratar com muito carinho, com muito respeito. Então, é isso. Mas tenha coragem porque vale a pena. Ô, Rafa, você sabe uma coisa que me traz muita curiosidade, né? Você é um homem trazendo esses assuntos, né? De autoconhecimento. Sim. E a gente percebe que tem muito preconceito. Se tem por mulheres que ainda são um pouco mais abertas, me corrija se eu estiver errado, mas Imagina. A impressão de leiga que tenho, é que as mulheres, de fato, estão mais abertas para esse tipo de assunto. Como é que você trabalha com os homens isso? Gra, eu procuro trabalhar em mim primeiro. Então, eu sou homem, então primeiro eu tenho que cuidar de mim como homem. O meu masculino, eu tenho que curar esse masculino agressivo. Que é isso que nós aprendemos, que mulher é submissa ao homem, que a mulher é um objeto sexual do homem. Então, eu vou me desconstruindo dessa imagem e, naturalmente, os homens vai chegando até a mim. Mas é um tabu, realmente, eu já recebi, né? Hoje em dia não tem mais disso, as pessoas me respeitam, porque eu sou isso, e as pessoas sentem que eu sou verdadeiro naquilo que eu estou fazendo. Então, não existe mais esse preconceito, mas existia muito preconceito de me chamarem de você usar, perdão da palavra, viado, não sei o quê, blá, blá. Por que as mulheres têm mais acessibilidade a isso? Porque essa é a energia do feminino. O feminino é o quê? Aquele que acolhe, é o sentimento. O masculino é o quê? É o racional, é o pensar, é o fazer, é o agir. Todos nós temos masculino e feminino. Jung trouxe isso dentro da visão dele, que é o anima animus. Olha, Jung já falou, é ciência. Então, dentro de todos nós tem a energia feminina e a energia masculina. O que precisamos é trabalhar o nosso feminino. As mulheres também. Porque tem muita mulher que tem muito preconceito contra os homens. Né, que massacra os homens, que tem que agredir os homens. Então, temos que tomar esse cuidado. Para o feminino não ficar muito em excesso, que ainda não é o feminino verdadeiro. É um excesso de masculino desequilibrado. Mas, então, trabalhar isso nos homens é isso. E tem muitos homens chegando. Me vendo, eu inspiro. Eu tenho inspirado muitos homens. É a representatividade que a gente sempre fala. Agora, eu fiquei com mais uma dúvida. De que forma... eu e as minhas dúvidas. Não, uma delícia. De que forma que a gente pode... Por exemplo, quem está nos acompanhando lá em casa... e que sentiu que, de repente, seria interessante que o namorado, que o marido, que o amigo fizesse algum desses tratamentos. De que forma que a gente pode conversar com um jeitinho para não assustar e convencê-lo a fazer? Ou a gente não tem que convencer, tem que respeitar o processo? Gra, é um tema delicado, porque existe o momento de você respeitar o livre-arbítrio do outro, porque se ele não quer a cura, ele não vai ter a cura e ponto. A gente sabe disso. Você pega uma pessoa à força e põe numa clínica, ela volta, usa droga. Não funciona. A forceps não funciona. Então, existe sim esse lado de soltar e a pessoa tem que querer. Mas também já recebi questionamentos de Rafa, mas ele está totalmente perdido. Ele precisa de alguém que tire ele dali. Eu também entendo. Então, percebe como é o fio da navalha. É delicado esse assunto. Mas a comunicação não violenta, já ouviu falar da CNV? Sim. Recomendo a todos, busquem saber sobre CNV, comunicação não violenta. É a melhor maneira que a gente consegue falar para o outro e mostrar para o outro. Fala para o outro que você sente dor por ele estar assim. Por exemplo, Gra, eu sinto muita tristeza de ver você assim. Eu te amo demais, cara. Vamos procurar uma ajuda. Tá me doendo e eu quero muito te ajudar. Olha que delícia essa comunicação. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando você precisa mudar, você tem que mudar. Isso é ruim, isso é agressivo. Não, Gra, eu estou triste por ver você assim. Você não quer ir no meu amigo que faz terapia alternativa, já que você não quer ir no médico? Porque tem muita gente que não quer médico. Exato. Psiquiatra, eu não sou louco. Psicólogo, eu não sou louco. E não é questão de loucura, é questão de necessidade. Né? Então, eu vejo que é isso. Essa comunicação não violenta começa fala de você, fala do seu sentimento. Sabe o que eu estou pensando aqui? O SUS tem um programa que que os pacientes podem ter acesso a terapias integrativas. E lá tem reiki, acupuntura, danças, enfim, tem um rol de terapias. E aí eu fico pensando que lá em casa tem muita gente que deve estar querendo também ter acesso a essas terapias e a gente sabe que nem todo mundo nesse momento está conseguindo pagar. Uhum. Tem algum lugar aqui em Limeira que a gente pode procurar, que tem acesso de maneira gratuita, né?
né? Eu não sei se pelo SUS aqui em Limeira já chegou esse tipo de programa, enfim. Que pelo que eu sei, o SUS tem, né? Então, você pode procurar o SUS. Nós do Espaço Evoluir, que nós somos o Espaço Evoluir, já aproveitando, é uma equipe de terapeutas integrativos. Nós estamos agora, dia 19, que é no domingo, estamos abrindo para o Setembro Amarelo, com um preço muito acessível, que nem é para nós. Esse valor a gente vai fazer uma parte doação, uma parte em ajuda de reformas para o espaço, que a gente está precisando dar uma mexidinha lá, que ficou ruim para todo mundo financeiramente, inclusive para nós. Mas a gente está abrindo isso para o Setembro Amarelo. Então, se você quiser, vai lá, faz uma experiência. Não acredita em nada do que a gente falou aqui. Não, acreditar não vai te ajudar. Faz a experiência e veja como é para você. Talvez funcione. Eu faço de curiosa que sou. Eu não posso... Ai, gente, olha, eu não tô me conformando, porque já são 9 horas e eu nem consegui perguntar dos registros acásticos. Tem tanta coisa. Não a gente vai ter que voltar. É isso, eu não consegui terminar de ler os comentários. Não, deixa eu ler um comentário. A Juliana me deu o celular e falou, por favor, leia. Vou ler, olha só. Já fiz constelação com a Tá e foi um divisor de águas na minha vida. Me mostrou tudo o que eu precisava saber e o que vinha me afetando tanto. Me devolveu o meu lugar exato na hierarquia familiar e foi libertador. Esse é o depoimento da Marília Padovan Bardini. Má, obrigada, viu? Da próxima vez eu quero você aqui no estúdio com a gente. Gente, quase 9 horas, eu vou começar aqui me despedindo, primeiro agradecendo cada um de vocês nesse feriadão de estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento. Ana, gratidão. Eu que agradeço, foi um prazer, uma delícia, passou super rápido aí, é só 1 horinha, e estou à disposição. Quando quiserem, pode me chamar, quem quiser conhecer também as ferramentas que eu trabalho, estou à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Thaís, maravilhosa, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite, por estar aqui, deixando o seu bebezinho para falar com a gente nesse feriado. Eu que agradeço, foi incrível esse convite, eu amei estar com vocês e realmente passou muito rápido, a gente queria falar mais. Mas isso mostra que foi gostoso, né, quando as coisas fluem dessa maneira. Agradeço imensamente. Rafa, querido, gratidão, meu amor. Oh, minha linda, eu que agradeço. Para mim é uma honra poder falar disso. Eu sei que é um tabu, eu sei que é difícil falar desse assunto, por isso que eu estudo mesmo, adoro, porque eu vim para esse mundo para quebrar tabu. Para quebrar tabu. E eu trago amor naquilo que eu faço, eu trago amor naquilo que eu falo, né? Então, por isso que para mim é importante estudar e para mim estar aqui, é um presente de Deus. Gratidão. A gente ficou... Você percebeu que a gente ficou uma olhando pra cara da outra a hora que você falou quebrar tabu? Te lembra alguma coisa, Ju? É o nosso lema. Nós estamos aqui para quebrar tabu. Bem-vindo ao nosso time dos quebradores de tabu. Grazi, eu quero agradecer Rafa, Ana Paula e a Thaís, porque foi muito... Passou o tempo e eu nem vi. E você sabe que eu gosto de anotar, né, a minha frase do dia. A minha frase do dia foi do Rafa, que já falou no começo. Sabe o que é, Rafa? Que a gente tem que se conhecer. Porque Sim. O autoconhecimento liberta. É com essas palavras que eu vou falar para você aí de casa, se conhecer. Porque o autoconhecimento se liberta. E é isso, minha amiga. Maravilhoso. Demais, gente. Autoconhecimento liberta. Eu quero mandar aqui um boa noite, um beijo para Juliana Harrison, para o Gabriel Sopa, para Esther Paula, para Camila Constâncio Nunes. Está mandando boa noite, minha linda. Boa noite, querida. Márcia Martins, a Joyce dizendo, Joyce que também é terapeuta, dizendo que vários terapeutas aqui na cidade fazem esse trabalho com preço acessível. O importante, gente, mais uma vez eu volto a falar, é a gente, assim... deixar o preconceito de lado, deixar o julgamento de lado e se colocar em primeiro lugar. A gente volta para aquele ensinamento, né? Que que a gente aprende quando a gente vai andar de avião, que é cuidar de você primeiro para depois cuidar do outro, né? Às vezes a gente quer cuidar de todo mundo, dentro de casa a gente quer cuidar do marido, quer cuidar dos filhos, a gente começa a namorar, quer cuidar do namorado, no trabalho, enfim, mas a gente esquece de cuidar do principal, que é nós mesmos. Então... não vamos deixar esse preconceito fazer com que a gente fique paralisado diante do nosso amor próprio, não é mesmo? Fica aí o ensinamento de hoje. Sigam Rafael Bardini, Thaís e a Ana Paula nas redes sociais. Eles compartilham conhecimentos diários. A gente tem aqui o podcast Autoconhecimento Liberta, que foi criado pelo Rafa. E... Gra, rapidinho, tem ajudado muita gente, tá? Recebi hoje uma mensagem de uma moça que estava na cama, não conseguia levantar, de ter escutado o meu podcast. Ela falou, você me deu forças para levantar. Isso para mim não tem preço. Não tem preço, não tem dinheiro que pague. Então, e podcast é gratuito, ó.
Então, sigam lá, assistam o podcast, ouçam o podcast Autoconhecimento Liberta. Gratidão pela sua companhia. Ótimo finzinho de feriado para você. Parabéns, Limeira querida. A gente te ama demais. Um grande beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.